a luz em nossas vidas. Foi um sonho há muito tempo acalentado, esse de o homem poder viver num ambiente iluminado. Em 1828, Thomas Alva Edison conseguiu pela primeira vez a lâmpada elétrica de filamento. A partir desse momento, tudo se modificou na sociedade. 50 anos depois, Joseph Swan patenteou a lâmpada incandescente, que passou a ser industrializada. É inconcebível hoje para nossa mentalidade um mundo sem luz elétrica. Ficamos a pensar no que seria uma casa iluminada por tochas, por candelabros, por velas. Pode ser muito romântico um jantar à luz de velas. Contudo, viver uma vida inteira tendo que ler, fazer os serviços domésticos, tratar de doentes, costurar, utilizando-se de velas, de tochas, de lampiões, de lamparinas. Inconcebível. A própria natureza nos fala da importância da luz, porque nos dá ao longo do dia o brilho solar. Quando estamos vivendo sob o brilho do sol, complicado pensar na noite escura. Quando estamos refletindo sobre a noite escura, temos a oportunidade de pensar no brilho do luar e nos beijos cintilantes das estrelas. A luz é, em verdade, a grande mensagem do Criador diante das trevas, que ainda empanam a vida humana. Diz o Velho Testamento no livro do Gênesis: E o Senhor fez a luz. Faça-se a luz. Fiat lux. E a luz se fez. E Jesus de Nazaré afirmou sem rebuços: Eu sou a luz do mundo. Aquele que andar em mim jamais conhecerá as trevas. Naturalmente que a luz de que falava Jesus Cristo não era uma luz física. Ele falava de uma luz mental, de uma claridade espiritual, de algo que ele viera trazer ao mundo para nos retirar das nossas sombras. Sombras de ignorância, noites de maldade, escuridão dos tormentos. Então, ele veio como um astro do dia, uma estrela de primeira magnitude, com essa coragem de dizer em pleno período das sombras: Eu sou a luz do mundo. Mas o homem de Nazaré ainda propôs que nós também trabalhássemos por desenvolver a nossa própria claridade. Brilhe a vossa luz. Jesus propõe que façamos brilhar a nossa própria luz, porque somos lucigênitos. Fomos criados, gerados pela luz de Deus. Esse é um convite para que trabalhemos o quanto nos seja possível para sairmos das trevas do não saber, do não sentir, do não amar, do não viver. Em outro momento, asseverou o celeste amigo: Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os nossos olhos bons não são os olhos da face. É a nossa maneira de ver as coisas, nossa visão de mundo, nosso olhar sobre as pessoas. Na medida em que formos misericordiosos, atenciosos, fraternos para com os outros e seus problemas, é natural que estaremos evoluindo, crescendo na direção do Altíssimo. Todo o nosso ser espiritual, o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral, brilhará. Todo o teu corpo terá luz. Todos os grandes gênios espirituais do mundo valorizaram a luz. Não é à toa que Siddhartha Gautama, o grande Buda, é chamado a luz da Ásia. Por isso, quando Jesus afirma ser a luz do mundo, ele ultrapassa as dimensões de todas as terras, de todos os seres, e se mostra de fato como a luz, modelo e guia para todos nós. Anjos decaídos.
Na Bíblia conta-se o episódio da queda dos anjos. Trata-se de uma narrativa rica de simbolismos e, por vezes, de difícil interpretação. Causa perplexidade a ideia de que seres perfeitos possam, de repente, cair em desgraça. Afinal, os sentimentos puros e a conduta reta e equilibrada são inerentes ao estado de perfeição. Jesus é o único exemplo de ser angélico que já pisou o solo do planeta. Invariavelmente sábio e bondoso, constitui um modelo a ser seguido pela humanidade. Entretanto, à parte a literalidade da linguagem, a passagem dos anjos caídos enseja relevantes reflexões. Nela estão estampados velhos vícios humanos. Por exemplo, o desejo incontido de brilhar e de ofuscar os outros. Segundo a Bíblia, os tais anjos queriam se assemelhar a Deus em sua glória. Outra falha corriqueira nos homens reside na ingratidão. Veja-se que, tendo recebido tudo do Senhor da vida, os agraciados se revoltaram contra ele. Na esteira dessas reflexões, é possível concluir que essa tragédia bíblica se repete todos os dias. Ela não costuma ser percebida diretamente, mas é comum. Trata-se de homens dotados por Deus com os mais variados talentos, mas ingratos. Podem ser intelectuais, artistas, empresários, professores ou administradores. Embora ricos de possibilidades e recursos, não cuidam de tornar o mundo melhor. São inúmeros os artistas que excitam o que há de pior nas criaturas. Idealizam e executam obras de violência e devassidão. Aproveitam sua notoriedade para propagar vícios e leviandades. Engendram danças e músicas lascivas com o talento que Deus lhes concedeu. O mesmo se dá com alguns grandes intelectuais. De suas mentes saem invenções voltadas à guerra e à exploração. Muitos deles, em sua arrogância, pretendem provar a inexistência do Criador. Também há os empresários indiferentes à ética e ao interesse público. Utilizam seu gênio para dominar os mercados a todo custo. O mesmo se pode afirmar de professores que dão maus exemplos aos alunos ou que pouco ensinam. Todo homem talentoso que não age em favor do progresso corporifica a metáfora dos anjos caídos. Por certo, não é perfeito. Caso contrário, não erraria. Mas recebeu da divindade importante depósito, do qual precisa dar conta. Sua tarefa é tornar o mundo melhor, qualquer que seja a sua área de atuação. Se decide utilizar seus recursos de forma egoísta ou desvirtuá-los, lança-se em um precipício. Por livre vontade, candidata-se a dolorosas expiações que podem durar séculos. Tudo no universo pertence a Deus. Em sua bondade, Ele aquinhou a seus filhos dos mais ricos e belos dons. A felicidade e a plenitude decorrem da saudável utilização desses recursos. Pense nisso. Aprendamos com as crianças. Os adultos desejamos ensinar tudo às crianças. Quando elas iniciam a balbuciar, não nos cansamos de repetir as palavras a fim de que aprendam a falar de forma correta. Nós lhes ensinamos o alfabeto, os números, as cores. Mergulhamos com elas nos livros, auxiliando-as a descobrir as maravilhas do macro e do microcosmo. Somos os mais experientes, porque já vivemos alguns anos a mais do que elas. Contudo, existem lições de sabedoria que essas criaturinhas nos ensinam todos os dias.
Quando uma criança se machuca, não importa se é um pequeno ou grande machucado, ela logo chora e procura o colo da mãe. Chorando, ela informa que está doendo, que aquilo a está incomodando muito. Buscando o colo da mãe, ela deseja ser acarinhada, confortada, auxiliada. Lição para o adulto: não precisamos suportar a dor sem chorar. E procuremos alguém em quem confiemos para que nos ajude. Pode ser um amor precioso, ou um amigo, um irmão. Enfim, alguém que nos dê a mão. Quando uma criança cai de um brinquedo e quebra o braço, nem por isso deixa de, ainda com o braço engessado, tornar a subir no mesmo brinquedo. Deseja provar que é capaz, que consegue, que vai vencer. Ensina dessa forma que não devemos desistir porque o negócio não deu certo ou porque fomos reprovados em teste de seleção em uma empresa. O importante é não nos deixarmos abater e continuar a tentar até conseguir. Quando uma criança está com sono, ela se aconchega, fecha os olhinhos e dorme. Se o coelhinho de pelúcia perdeu uma orelha ou o carrinho quebrou, assim mesmo ela dorme. E no sono se permite sonhar. Sonha com lugares lindos, bolas coloridas, muitos brinquedos, sorvete, brincadeiras e amigos. Nova lição para o adulto: se nosso corpo assinala que está na hora de dormir, atendamos. Busquemos o leito e descansemos. Depois, recomeçaremos as tarefas. E muito melhor. Não nos permitamos a insônia por causa de coisas materiais. Se os índices da bolsa oscilaram, ou se nossa conta bancária não apresenta tantos dígitos, durmamos mesmo assim. Nosso corpo precisa recuperar as energias pelo repouso. Depois, retornaremos às lutas, ao trabalho, às melhores decisões. Quando uma criança brinca, ela se permite entrar em seu mundo de faz de conta e mergulha por inteiro. Ela fantasia, fala com seus bichinhos e bonecos, cria histórias, sonha de olhos abertos. Ela é o homem que voa, o dono de uma grande fazenda cheia de animais, o astronauta a caminho do infinito. Não há limites para sua imaginação. E isso a satisfaz, a faz feliz. Com isso, nos diz que nunca devemos deixar de sonhar e de perseguir os nossos sonhos. Que devemos nos concentrar em nossos desejos e perseverar. Tudo é possível àquele que trabalha, prossegue, não desiste. A criança é alguém que nos diz todos os dias que é bom viver, que o mundo é belo e que não há limites para a mente humana. Ela nos afirma com seu jeito de ser que podemos sonhar sem perder a esperança, que podemos sofrer reveses sem cair no desânimo, que podemos preservar a saúde mesmo que adversidades nos envolvam. Enfim, ela nos ensina que a esperança deve brilhar sempre em nossos olhos. Isso porque, depois deste dia, o sol despertará o amanhã e tudo terá o brilho do novo, do não conquistado, da alegria ainda não fruída. Carta às mães que perderam seus filhos. Mãezinha querida, seu coração está em pedaços. Não há dor maior do que a perda de um filho. Aprendemos a amá-los de uma forma tão grandiosa, tão completa, que não conseguimos mais enxergar o mundo sem a sua presença ao nosso lado. Descobrimos um tipo de amor que nos faz crescer e nos faz amar a vida como nunca antes havíamos amado. E subitamente são levados. Aos poucos meses, nos primeiros anos, ou um pouco mais tarde, levados de nosso regaço através da morte tão cruel. Mãezinha querida, seu coração pede consolo, pede uma razão para continuar vivendo.
E essa razão estará sempre em seu amor por eles. Primeiramente pelo amor aos que ficaram e respiram também o ar de seu amar. Filhinhos, esposo, pais, amigos queridos. Mas também pelo amor aos que partiram, porque, mãezinha querida, eles continuam a existir e a amá-la como antes o faziam. A morte não mata o espírito e também não mata o amor. Um pai, uma mãe, nunca deveriam enterrar seus filhos, diz o pensamento popular, fazendo menção à ordem natural da vida para os que deveriam partir antes. Porém, a verdade é que você não enterrou seu filhinho, mãe. O que ali foi deixado sob a terra era apenas sua vestimenta corporal para esta breve encarnação. Seu filho, sua filha, continuam existindo. E todo o amor que construíram no aconchego de seu lar não foi perdido. Será a semente de um novo amanhã, quando voltarão a se encontrar. Os planos maiores do universo, ainda desconhecidos por nós, definiram que precisavam ir mais cedo, por razões especiais. Voltaram para a verdadeira vida, o mundo espiritual, onde estão recebendo todo o auxílio necessário para que sejam bem recepcionados em sua nova realidade. Deus está com seus filhos nos braços, mãezinha. Segura-os através de seus tantos trabalhadores do bem, que estão encarregados de receber as almas após a desencarnação. Você não perdeu seus filhos, embora a realidade pareça mostrar isso diariamente, pelo buraco que suas ausências na Terra deixaram. Não. Você não perdeu seus filhos. A desencarnação é apenas o final de uma etapa e começo de outra. Não perdemos as pessoas, assim como não se perde o amor semeado no coração. Quando a saudade apertar e o ar parecer faltar, lembre, mãezinha, dos momentos felizes com eles. Lembre de abraçá-los com carinho em suas orações aos céus. Eles receberão seu abraço e ficarão felizes por saber que em sua alma não há revolta, não há ódio ou rancor. Há apenas a natural e saudável saudade. Através da oração, você poderá manter um contato constante com eles, pois a prece une os dois mundos. Diga que os ama muito, que sente falta, é certo, e que é este amor que lhe sustenta os dias na terra, esperando o sonhado momento do reencontro. Mãezinha querida, você não está sozinha neste momento difícil. Deus está com você. Conte com Ele. Duas janelas. A cada dia que despertamos, abrimos duas janelas para o mundo. São os nossos olhos que se abrem para a poesia que se renova cada manhã. As janelas, no entanto, não são todas iguais. E não falamos da cor da íris, do tamanho dos olhos, mas sim da capacidade de ver. Existem pessoas dotadas de acurada visão, sem, contudo, conseguirem perceber detalhes de importância. Existem outras, desprovidas da visão física, que abrem suas janelas com atilada percepção. Cada um pode e vê o que deseja, aquilo para o que se interessa. Há os que veem no céu azul as aves que parecem pousar no ar. Acompanham seu voo, sua faina no sentido de buscar alimento, água, repouso. Desconcertam-se com a capacidade desses pequenos alados que, sem consultarem o relógio, conseguem despertar ao alvorecer e se recolher ao anoitecer. Alguns abrem suas janelas e encontram águas cantantes, onde a vida se move, desenvolve e reproduz.
Veem o desabrochar das rosas nos canteiros e nos vasos bem dispostos, que recebem diariamente o cuidado de mãos atenciosas. Outros veem o trabalho dos que se desdobram pelo seu semelhante. Ali, uma jovem conta histórias para ilustrar a infância, e veem as expressões dos rostos, alternando-se da surpresa ao deslumbramento. Adiante, um jovem se esmera em ensinar a sua arte de domínio da bola, da técnica da natação. No palco, ao ar livre, uma bailarina clássica toma de meninas da periferia e as inicia na arte da dança, permitindo que expressem a poesia que lhes vibra na alma. Crianças vão para a escola. Com suas mochilas às costas, elas passam sorridentes, alegres, e correm gritando felicidade. Nos muros, os pardais pulam, e de lá se lançam, equilibrando-se nos ramos das árvores próximas. Na primavera que tece versos, eles constroem ninhos, preparando o lar para os filhotes que virão logo mais. Gatos sonolentos ficam abrindo e fechando seus olhos, sonhando com os pássaros que poderão abocanhar. Borboletas coloridas dançam no ar. Jasmineiros exalam perfumes. Às vezes, ouve-se o cantar de um galo. Será meio-dia? Um avião passa, conduzindo pessoas a lugares distantes. Cada uma leva um sonho. Cada uma cumpre uma tarefa. E tudo está certo, no lugar exato, no momento preciso. Quando as minhas janelas veem tudo isso, sinto-me feliz. Feliz por participar deste magnífico concerto, de ser uma parte atuante. Sei que em alguns dias sou como as delicadas cordas do violino, emitindo notas suaves. Em outros, pareço mais instrumento de percussão, com barulho quase ensurdecedor. É minha alma que se emociona com o que presencia através das minhas janelas. E então, desejo me adestrar um tanto mais nessa magnífica arte de aprender a olhar para poder descobrir maiores tesouros nesse imenso e maravilhoso mundo de Deus. O mundo se encontra repleto de belezas. O que nos falta ainda é a exata percepção de tudo que nos cerca. A nos adestrar nessa capacidade de ver com profundidade é que nos devemos esmerar. Daí, olharemos para o arco-íris e não veremos somente as 7 cores que nossa visão física detecta. Encontraremos todas as gradações que a alma sonha, o poeta idealiza, o espírito vê. E tudo nos falará de Deus, suprema bondade, suprema perfeição, que a cada alvorecer supera todas as nossas expectativas, apresentando-nos outras maravilhas para nosso deleite. Pensemos nisso. Ele, o Cristo. Fez-se humano, ele que é luz estelar, para que pudesse entre nós trafegar e cantar o seu verbo de luz. Fez-se simples, ele que conhece e compreende toda a complexa e grandiosa estrutura do universo e as leis do Criador. Exemplificou a humildade, mesmo tendo em suas mãos o destino de todo o planeta. Quando tantos esperavam o conquistador, ele veio ser servo de todos, amparando as mazelas humanas, curando as feridas da alma, sustentando as necessidades do espírito. Quando muitos queriam o Messias rei, ele se fez operário, filho de carpinteiro,
vindo de um vilarejo simples, quase desconhecido, para que seu verbo de luz conquistasse os corações. Quando outros anelavam pelas conquistas terrenas, pelos tesouros que brilham aos olhos, ele apontava para as riquezas da alma. Quando muitos elegiam a beleza, a fama, as ilusões do mundo, ele estava com os coxos, leprosos, cegos e estropiados do corpo e da alma, mostrando a transitoriedade da vida física. Quando tantos se perdiam em tradições e regras vazias, ele dava novo significado às coisas e aos atos, ensinando que o exterior nada significa se não reflete o mundo interior, esse sim, de grande importância. Trafegava entre poderosos, ricos e intelectuais, mas também entre os simples, os analfabetos e os pobres, pois via a todos como almas em evolução, seus irmãos, filhos de Deus. Se tantos elegiam as armas, a guerra e a morte como ferramentas de conquista e usurpação, ele veio conquistar o mundo sem nada usurpar, falando e vivenciando o amor na sua mais alta expressão. Se à época foi incompreendido, preterido ou ignorado por muitos, não foram poucos aqueles que se deixaram tocar pela sua presença e nunca mais voltaram a ser os mesmos. Aqueles dias graçava a violência, a barbárie e as injustiças. Não muito diferente dos dias de hoje. Naqueles dias, o poder, o dinheiro e as glórias externas eram o desejo e ambição dos homens, tal e qual nos dias que hoje transcorrem. Se a tecnologia, filha do intelecto, transformou o mundo, nós ainda continuamos praticamente os mesmos. O amor, filho do coração, ainda guarda espaço para surgir em nós e nos transformar intimamente, para que o mundo então se transforme efetivamente. Somos todos nós ainda os cansados e aflitos que Ele aguarda pacientemente para nos amparar. Somos ainda os estropiados, não do corpo, mas da alma, necessitados dele para nossa cura definitiva. Somos aqueles de alma sofrida pelas opções infelizes que fizemos, agora sedentos da sua paz. E ainda hoje Ele nos aguarda, para que, cansados das ilusões da vida, possamos tê-lo efetivamente como o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é sempre a melhor resposta para todas as nossas necessidades, anseios e carências. Como há mais de 2000 anos, Ele prossegue o pastor fiel, o jardineiro das almas, nosso Mestre e Senhor. Não nos percamos nos labirintos do mundo, entre a incerteza e a solidão. Entreguemos nossas vidas ao amor não amado e sintamos os benefícios da sua presença em nós. Façamos isso. Errata. Errata é uma ferramenta valiosa para compensar algum escorregão que passou pelo processo de impressão. Podemos encontrar essas correções tipográficas em livros, manuais ou outras publicações. Geralmente a errata é impressa nas páginas finais da obra ou em folha separada. Tais correções e outras que venham a ser descobertas serão incorporadas à obra numa edição posterior, a qual se costuma incluir o subtítulo Edição Revista e Corrigida. Pensando em nossa vida, nos indagamos se não seria interessante que pudéssemos fazer algumas erratas. Quando falamos algo de forma indevida, indelicada, como apreciaríamos poder apontar? Onde se ouviu de tal forma, por favor, entenda-se dessa outra. Quando um amigo nos vem relatar suas dores e atarefados em demasia, não lhe damos maior atenção. Como seria importante se pudéssemos estabelecer a errata? Desconsidere um momento em que fui desatencioso com você e, por gentileza,
considere que eu me importo com o que lhe acontece. Posso visitá-lo? Algumas pessoas dizem que na vida as coisas não acontecem assim, que não dá para ficar elaborando errata a cada falha cometida. Elas têm razão, pois algumas das nossas falhas somente as percebemos quando é tarde demais, quando não se pode mais fazer o ajuste. Recordamos daquele pai que fica imerso em negócios e mais negócios, sem tempo para seus filhos. Quando a filha o convida para ensaiar uns passos de dança no parque, ele se esquiva, com a desculpa de que é ridículo o que ela propõe. Ela é uma criança cheia de fantasia. Para ela, o parque é um salão de festas. A música que toca no aparelho de CD é uma grande orquestra. E ela dança só, enquanto o pai simplesmente lhe observa a graciosidade dos movimentos de menina. Mas, depois, quando ela adoece e parte para outra vida de forma rápida, ele recorda que poderia tê-la tido nos braços mais tempo, que poderia ter brincado mais, ter lhe dado mais atenção. Como ele apreciaria poder fazer a errata. Naquele dia, quando eu disse que não queria dançar, entenda que eu era um tolo e desejo muito dançar com você. Bem disse alguém que as lágrimas mais doloridas, derramadas sobre os túmulos, são as lágrimas do remorso. Remorso de não ter estado mais presente, de não ter atendido pequenas coisas, de não ter abraçado mais, beijado mais. Remorso de não ter demonstrado seu amor com todo vigor, sem peias, sem tolos pudores. Errata, ferramenta valiosa, mas não disponível em todos os lances da nossa vida. Com certeza, teremos possibilidade de pedir perdão, de solicitar desculpas, de reparar faltas cometidas. Mas nem todas. Por vezes, a pessoa já se foi. O tempo é outro. A distância se faz imensa. Por tudo isso, investamos na vida, no amor, nos relacionamentos. Não aguardemos que o tempo se escoe e que a errata somente possa ser feita em nova impressão, ou seja, em uma nova reencarnação, como uma obra reeditada, revista e corrigida. Hajamos já. Lições da morte. Você partiu num dia de primavera. O sol gargalhava raios de luz e as flores portavam coloridos vestidos de veludo e seda. Era feriado e a notícia me chegou, atingindo-me em cheio o coração. Senti como se um punhal se cravasse em meu peito e dilacerasse o órgão cardíaco. Por alguns instantes, sequer consegui algo balbuciar. O impacto da morte súbita, o acidente brutal, eram tantas informações chegando aos atropelos que meu cérebro parecia desejar concatenar ideias sem conseguir de imediato. Na sequência foram as providências, e tantas eram para serem diligenciadas. Esteio dos familiares, fiz-me fortaleza moral enquanto ansiava por derramar lágrimas, chorar intensamente. Apenas isso. Sim, eu sabia da vida que não morre, da imortalidade do espírito, da vida do mais além. Contudo, a rapidez com que tudo aconteceu me surpreendeu. Em verdade é assim. Nunca aguardamos que a morte nos venha bater à porta. E, no entanto, nada há de mais preciso. Receber os amigos, os parentes, os colegas de trabalho, providenciar flores, o sepultamento. Tudo me foi tomando as horas. Mas então parei. E quando parei, ouvi a passarada orquestrando uma sinfonia. Indaguei-me como podia haver tanta alegria lá fora se meu coração estava tão triste. Cheguei à janela e observei o quadro de tantos outros dias. O jardim exalava perfumes. O vento bailava entre a ramagem dos arbustos. A passarada brincava.
Um beija-flor, em seu espetacular voo, visitou uma e outra flor. Pareceu pairar no ar como em êxtase. Sim, eu sofria. Mas Deus continuava a derramar as suas bênçãos pela terra. Pensei em quantos, como eu, sofriam a perda física de um amor. Pensei em tantos outros que, entre risos e emoção, recebiam um novo ser entre seus braços. Vida, morte, renascimento. E então aprendi a primeira lição da morte. A orquestra da vida não para de tocar porque um músico se vai. O concerto prossegue. E prossegue porque a vida se renova incessantemente. Enquanto penso, escrevo e falo, quantas transformações ocorrem em mim. Células morrem, são repostas. E eu continuo a trabalhar, a agir, a amar. Segunda lição da morte. O amor não morre quando o amado transpõe o portal da morte. O amor é imortal e acompanha o amado em sua peregrinação pela espiritualidade. Então, orei. Orei por mim, pelos que ficamos abraçados à pauta da saudade, por você que alçava voo para espaços mais amplos. E aprendi a terceira lição. A oração nos une onde quer que nos encontremos. Ela estabelece a ligação entre as almas, a comunhão entre os espíritos. E além disso, dulcifica a imensa saudade, acarinha a face da esperança do reencontro. Reencontro breve, nas asas do sonho, ou um pouco depois, quando eu também transpuser a aduana da morte e adentrar pelos portões da vida maior. Por isso digo, até breve, amor. Música em nossas vidas. Conta-se que um dia, ao ouvir o silvo do vento passar pelo tronco oco de uma árvore, o homem o desejou imitar e inventou a flauta. Tudo na natureza tem musicalidade. O vento dedilha sons na vasta cabeleira das árvores e murmura melodias enquanto acarinha as pétalas das flores e os pequenos arbustos. Quando se prepara a tempestade, ribombam os trovões, como o som dos tambores marcando o passo dos soldados, em batidas ritmadas e fortes. Quando cai a chuva sobre a terra seca pela estiagem, ouve-se o burburinho de quem bebe com pressa. Cantam os rios, as cachoeiras, ulula o mar bravio. Tudo é som e harmonia na natureza. Mesmo quando os elementos parecem enlouquecidos no prenúncio da tormenta. E lembramos das poderosas harmonias do universo, gigantesca harpa vibrando sob o pensamento de Deus, do canto dos mundos, do ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades. Em tudo há ritmo, harmonia, musicalidade. Em nosso corpo bate ritmado o coração, trabalham os pulmões em ritmo próprio, escorre o sangue pelas veias e artérias. Tudo em tempo marcado. Harmonia. Nosso passo, nosso falar, é marcado pelo ritmo. A música está na natureza, e por sermos parte integrante dela, temos música em nossa intimidade. Somos música. Por isso é que o homem, desde o princípio, compôs melodias para deliciar as suas noites, amenizar a saudade, cantar amores, lamentar os mortos. Também aprendeu que, através das notas musicais, podia erguer hinos de louvor ao Criador de todas as coisas. E surgiu a música mística, a música sacra, o canto gregoriano. Entre os celtas, era considerada bem inalienável a harpa, junto ao livro e à espada. Eles viam na música o ensinamento estético por excelência, o meio mais seguro de elevar o pensamento às alturas sublimes.
Os cristãos primitivos, ao marcharem para o martírio, o faziam entre hinos ao Senhor. Verdadeiras preces que os conduziam ao êxtase e os fortaleciam para enfrentar o fogo, as feras, a morte, sem temor algum. O rei de Israel, Saul, em suas crises nervosas e obsessivas, chamava o pastor Davi, que através dos sons de sua harpa o acalmava. A música é a mais sublime de todas as artes. Desperta na alma impressões de arte e de beleza. Melhor do que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida. Por isso, ela é a própria voz do mundo superior. A voz humana possui entonações de uma flexibilidade e de uma variedade que a tornam superior a todos os instrumentos. Ela pode expressar os estados de espírito, todas as sensações de alegria e da dor, desde a invocação de amor até as entonações mais trágicas do desespero. É por isso que a introdução dos coros na música orquestrada e na sinfonia enriqueceu a arte de um elemento de encanto e de beleza. É por isso que a sabedoria popular adverte: quem canta, seus males espanta. Cantemos. Negócios. Ganhar a vida já não é suficiente. O trabalho tem que nos permitir vivê-la também. A frase é daquele que é considerado o pai da administração moderna, Peter Drucker, e revela uma verdade preciosa para os dias de hoje. Drucker acompanhou um período sem precedentes na Terra no que diz respeito ao mundo dos negócios. Nascido em 1909, veio a desencarnar em 2005, após uma vida de muitas conquistas e de farto material produzido na área corporativa. Sua citação sobre o papel do trabalho, da profissão em nossa existência, precisa ser analisada em profundidade, pois traz consequências imediatas em todo o viver, uma vez colocada em prática. A profissão tem como função principal nos fazer peça útil na sociedade e também nos propiciar o ganha-pão. A reflexão de Drucker nos convida a pensar: de que adianta ganhar a vida, ter um meio de sustento, ter a riqueza, se não conseguimos usufruir disso tudo para nosso benefício? O trabalho tem que nos permitir viver a vida. Ele não pode nos escravizar numa teia de compromissos, responsabilidades, sem nos deixar sequer respirar o ar de uma bela manhã. Se nos transformamos nos chamados workaholics, perdemos o foco verdadeiro da encarnação, trocando os meios pelos fins. Sim, a profissão, o trabalho, tudo isso são meios. Meio de subsistência, meio de crescimento intelectual, meio de ser útil. Quando percebermos que o mundo dos negócios, a vida profissional, está nos deixando quase loucos, é tempo de parar tudo e repensar. Temos, como espíritos encarnados, compromisso direto com a melhoria material do planeta, ao mesmo tempo que temos compromisso conosco de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas de bem. Assim, não podemos deixar que essas atividades simplesmente nos absorvam todas as energias, a ponto de nos fazer chegar em casa, ao final de cada dia, sem vontade sequer de conversar, de brincar com um filho pequeno, de sorrir. Temos que dar a cada coisa seu devido valor. E o mundo dos negócios não pode ser mais importante do que a família, do que a saúde de nosso corpo e de nosso espírito. Se você percebe que a vida tem lhe carregado para esse caminho, pare, pense, reflita, reprograme tudo enquanto há tempo.
Do Eclesiastes do Antigo Testamento Bíblico retiramos: melhor é um punhado com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Pensemos nisso. Pensemos se realmente vale a pena tanta aflição, tanto desespero, tantas horas de tensão, apenas por questões puramente materiais. Não podemos deixar de trabalhar, é certo. Mas quem sabe possamos deixar o trabalho mais leve, menos extenuante, menos neurótico, permitindo que vivamos a vida em abundância. Pensemos nisso. Onde houver ódio. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Incrível é o poder que tem o anti-amor, essa hidra a que chamamos ódio. Começando por desnutrir e desmantelar o cerne do seu portador, segue mundo afora, espargindo seus miasmas e se multiplicando no seio de muitas vidas, tornando amarga a vivência. O indivíduo odiento relativamente aos que o rodeiam é alguém que se acha encharcado pelo mesmo ódio que destila. É alguém que odeia a si mesmo e que por isso adoece. Assim, se desejamos erradicar o ódio do mundo, o primeiro lugar onde devemos tratá-lo, atendê-lo, é dentro de nós mesmos. Todas as ações odientas que vemos gritando pelo mundo, fazendo vítimas, causando dor e revolta, tem seu início no íntimo e enfermo do ser humano. É o auto-ódio que precisa ser tratado. O ódio contra si mesmo é a maior tragédia da mente humana. O perfeccionismo exagerado que penaliza seu portador quando não alcança os resultados almejados é manifestação de auto-ódio. Os insucessos devem ser estímulo para acertar numa próxima vez, e nunca razão de autoflagelo ou decepção profunda consigo mesmo. Quem se odeia, avança para o fim sem cerimônia. Seja o fim da saúde, da alegria, do sossego, ou o fim da família, dos amigos, da vida, ao cabo de tudo. Adere aos vícios de difícil erradicação, justificando não poder abandoná-los, escusando-se de fazer mínimos esforços para isso. O ser que se detesta imprime em tudo o que faz o selo da negatividade, complicando o que poderia ser simples. Assim, é preciso parar tudo e cultivar o seu oposto, o auto-amor. Quando Francisco de Assis apresenta a proposta do onde houver ódio que eu leve o amor, ele não se refere apenas ao ódio de fora, exterior. Sabia muito bem, quando se colocou como instrumento da paz, que os maiores inimigos do homem estão em sua intimidade. Dessa forma, amar a si mesmo é salvar o mundo. O amor a si mesmo faz com que desejemos aprender para sermos úteis. Faz com que trabalhemos para progredir. O amor a si mesmo está no perdão concedido, que evita que carreguemos os dejetos prejudiciais da mágoa, do rancor no coração. O amor a si mesmo está em preservarmos-nos dos vícios, dos excessos. Está em cuidar do corpo sem exageros e cuidar também da alma, dos pensamentos, do que lemos, assistimos, conversamos. O amor a si mesmo está longe de ser essa paixão doentia, representada muito bem pela figura mítica de Narciso, que o impediu de pensar em qualquer outra coisa, além de sua própria imagem. É um amor maduro, que faz com que saibamos quem somos, que conheçamos nosso potencial, nosso valor, que saibamos de nossas imperfeições, mas que não nos deixemos assustar ou paralisar por elas. Que nos demos novas chances com alegria, tendo sempre em mente que nosso destino, como espíritos imortais,
será sempre a felicidade. Quem oferece flores? Quem oferece flores está sempre perfumado. A frase é uma das muitas adaptações já sofridas por um possível provérbio chinês antigo. Em outra versão, lê-se que um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Na essência desta ideia está o ensino de que somos nós os maiores beneficiados por uma boa ação praticada, por uma doação, por um gesto de carinho. Quem recebe as flores poderá se perfumar ou não, se encantar ou não, ficar agradecido ou dar pouca importância. Porém, quem oferece o ramalhete já está perfumado. Não temos controle sobre a reação do outro. Não sabemos se irá aproveitar bem, se saberá dar o verdadeiro valor àquilo que fizemos ou dissemos. Mas ao tomar a decisão de colher as rosas, já estamos nos encharcando de sua essência delicada e bela. Depois, transportando-as e permanecendo em sua companhia por um tempo, presenteamos nossos próprios olhos e pensamentos com imagens floridas. Por vezes, nos preocupamos em demasia em como o outro irá receber, se saberá valorizar, se saberá agradecer, e acabamos intranquilizando a alma. A alma de quem oferece florescências não precisa se angustiar, pois já está mergulhada no bem, inundada de amor, do verdadeiro amor, aquele que não espera retorno nem reconhecimento. É claro que sempre torcemos pelo sorriso no rosto de quem recebeu nosso presente, como se ele fosse a confirmação de que nossa ação foi nobre. Porém, a confirmação maior está em nossa consciência, que sempre nos avisa, que sempre nos sinaliza quando estamos no caminho dos sentimentos nobres. Aí está o pouco de perfume que permanece em nossas mãos. Sempre saímos ganhando quando nos doamos, quando nos preocupamos com o outro. Essa é uma das grandes bênçãos da caridade. Ela nos preenche. Igualmente, se pensarmos pelo lado negativo das ações maléficas, imaginemos mãos cheias de lama, prontas para atirar no outro. Quem atira a lama já está coberto dela. É o primeiro que se suja e se prejudica, e mesmo que a jogue longe, mirando em algo ou alguém, sempre permanecerá com as mãos lamacentas. Isso nos leva a entender que sempre temos a escolha de estar com as mãos perfumadas ou cheias de lama. Ofereço-lhe as flores de minha alma, colhidas aqui e ali, nos campos que percorri, nas vidas que vivi, durante este tempo em que já sou eu. Ofereço-lhe meus sorrisos e minha arte. A arte de misturar as palavras multicolores, como flores fazendo um jardim. Ofereço-lhe meu tempo mais precioso, pois tempo que se passa junto é muito maior do que aquele que se passa só. Ofereço-lhe companhia, não de quem pensa igual, mas de quem pensa ao lado, ouve, respeita e entende outros tipos de pensares. Ofereço-lhe o que há de melhor em mim. E o mais curioso é que não me esvazio. Não, ao fazer isso, sinto-me ainda maior. Senhor, ajuda-me a perdoar. Senhor, eu gostaria tanto de poder perdoar. Disponho-me a isso. Oro e tenho a impressão de que lavei meu coração de toda mágoa. Contudo,
Basta que eu reveja quem me agrediu, caluniou, traiu, e todo o sentimento retorna. Isso está me fazendo muito mal, Senhor. Sinto um peso dentro de mim, um mal-estar, e tenho a impressão de que perdi um tanto da capacidade de amar. Em função do que padeci, tornei-me desconfiado. Quando um amigo me abraça, não me entrego em totalidade. Fico pensando se ele está sendo sincero. Se não estará, como outros, demonstrando uma afeição que não lhe habita a alma, somente por conveniência. Pior ainda, fico cogitando quando esse amigo me oferecerá o fruto amargo do abandono. Isso é muito ruim, Senhor, eu sei. Contudo, tornei-me assim depois de tantas ingratidões recebidas, em tantos afastamentos constatados, em tantas evasões de pessoas a quem entreguei o meu coração. Recorro às páginas do Evangelho e as leio, entre a emoção e o desassossego. Pesquiso as vidas dos grandes seguidores da tua mensagem e me indago: por que eles conseguiram perdoar? O que me falta para isso? Na tela da memória, evoco a imagem do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, apedrejado por amor à verdade que propagava. Ainda agonizante, ao lado da irmã, que descobre noiva do seu verdugo, tem palavras de perdão. Não são palavras de quem, por estar morrendo, resolve doar o perdão. São palavras de quem se mostra agradecido por reencontrar a irmã querida depois de tantos anos de separação que lhes fora imposta. São palavras de quem está feliz e poderá morrer tranquilo, não somente por ter sido fiel a Jesus até o fim, mas por saber que sua irmã estará bem amparada por aquele mesmo que a ele tirou a vida. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até ao fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Perdão incondicional. Ele poderia pensar em que poderia gozar da felicidade de tornar a conviver com a irmã depois de tantos anos. Voltar a estarem juntos, como dantes da tragédia que os separara. Mas não. Suas palavras não são de reprovação a quem o condenara ao apedrejamento. Nele somente há perdão. Por tudo isso, Senhor, eu te peço. Ajuda-me a perdoar. Ensina-me a perdoar. Promove em mim a mudança para melhor. Não permitas que eu me perca pelas ruelas sombrias da mágoa, da tristeza e do desencanto. Eu desejo voltar a acreditar nas pessoas, a crer na amizade sincera, na doação sem jaça. Recordando o teu exemplo extraordinário na cruz, preocupando-te com aqueles que te haviam infligido tanto sofrimento e morte, eu te peço, ajuda-me. Tenho certeza de que quando o perdão puder ser a tônica dos meus atos, eu voltarei a sorrir, a ter fé, a viver intensamente. Ajuda-me, pois, Senhor Jesus, a perdoar. Porque não somente desejo ser feliz, mas igualmente almejo ser, para os que comigo convivem, motivo de contentamento e de alegria. Só de passagem. A expressão "estou só de passagem", ao se referir à vida física, atesta que a pessoa tem convicção imortalista. Ela sabe que é breve sua passagem pelo planeta. Mesmo que chegue aos 100 anos, se considerar a eternidade, é um lapso temporal breve. A pessoa que assim se expressa manifesta a convicção de quem tem os olhos postos no futuro. Vive no mundo, mas com a inabalável certeza de que sua preocupação deve ser com o espírito imortal, esse que sobreviverá à morte corporal. Se isso é louvável,
Um detalhe, no entanto, não pode ser esquecido. É que a vida corporal é etapa imprescindível ao progresso do espírito. É na carne que se experimentam as provas. É nas vicissitudes da vida que o espírito cresce, utilizando sua inteligência e criatividade para superar transtornos e desafios. Isso nos diz que os mundos materiais são importantes. São moradas, instâncias, onde o espírito se reveste de carne e habita, e progride. Dessa forma, há que se considerar o que estamos fazendo com o planeta, enquanto nos encontramos somente de passagem. O que estamos fazendo com nossa morada, lar, escola? Estamos auxiliando na sua conservação ou somos dos que não nos preocupamos com coisa alguma, porque logo estaremos partindo? Seria importante nos perguntarmos se estamos colaborando com as medidas de sustentabilidade do planeta. Coisas simples, como diminuir o impacto ambiental, substituindo o plástico por outros materiais menos agressivos ao meio ambiente. É de nos indagarmos se somos dos que a cada vez que nos servimos de água, nos bebedouros do escritório, da empresa, apanhamos um novo copo plástico. Já nos preocupamos com o meio ambiente e temos nosso próprio copo de vidro para uso particular no local de trabalho? Ou ao menos nos servimos de um único copo plástico durante todo o dia? Lembramos de utilizar a impressão de documentos, artigos e tudo mais somente quando imprescindível, poupando árvores? Recordamos de utilizar a folha de papel de ambos os lados, de reutilizar papel escrito em uma só face, transformando-o em bloco de anotações ou lembretes? Preocupamo-nos com a separação do lixo orgânico do lixo reciclável? São coisas pequenas, mas que têm muita importância. Não podemos nos esquecer que estamos de passagem, mas nossos filhos, netos, quanto tempo mais terão sobre a Terra? E além disso, um detalhe importante: pela lei da reencarnação, deveremos retornar em algum momento. Já pensamos em como desejamos encontrar o planeta nesse retorno? O que fazemos reflete no todo, e não nos preocupemos com os que não colaboram. Poderão aprender com o nosso exemplo. Enquanto isso, sejamos como a ave, que levando gotas d'água em suas asas, tenta apagar o incêndio na floresta. Em resumo, façamos nossa parte. A propósito, já plantamos uma árvore em nossa vida? Semeamos um jardim? Pensemos nisso. Voz que canta. Nós a vimos um dia desses, e a ouvimos. Tratava-se de um espetáculo com entrada franca, promovido por instituição espírita benemérita. Ela adentrou o palco e a plateia ficou muda. Fora anunciada como solista de algumas óperas famosas e com trabalhos valiosos em técnica vocal. Currículo longo e invejável, que um mestre de cerimônias fez questão de exaltar em detalhes. Com um sorriso nos lábios, recebeu a luz dos spotlights. Nada em sua aparência denotava tristeza, esforço físico. Andou até a frente do palco amparada pelas muletas. Postou-se, olhou para o maestro e abriu a boca. E cantou, com alma, mente e coração. A flauta que trazia engastada na garganta foi acionada em escalas harmoniosas. A música sacra que lhe brotou dos lábios nos remeteu a Bach, que um dia afirmou: o único objetivo de toda a música deve ser a glória de Deus e uma recriação agradável. Para ele,
A música era um ato de adoração, como se as notas, depois de saírem do alcance do ouvido humano, continuassem a subir para os céus num hino de louvor. Enquanto ela emocionava a plateia com sustenidos e bemóis, ficamos a pensar em quantos de nós nos consideramos inúteis por sermos portadores de pequena deficiência visual, por termos dificuldade para andar mais rápido, por necessitarmos colocar uma prótese dessa ou daquela natureza. Mas Liane, a solista, é uma mulher independente. Em seu carro adaptado, ela se locomove para todos os lugares. É mestranda em música, na área de cognição, filosofia e educação musical, canto solista e canto coral, no curso de licenciatura em música da Faculdade de Artes do Paraná. E canta sorrindo. Toca a alma das pessoas. Projeta a voz, louvando a vida, a divindade, o seu dom. Um exemplo de vida, um exemplo de que a vida deve ser vivida em totalidade, não importando condições. Dificuldades existem para serem superadas. Para o espírito demonstrar que ele é o comandante do corpo, o diretor da vida. O espírito é que determina o tipo de vida que deseja. Por isso, há quem se sinta frustrado, menos aquinhoado, e se entregue a cuidados alheios em total dependência. E há os que idealizam para si mesmos a superação e causam admiração aos homens pelas suas conquistas. Esses vencem, apesar de tudo, e se transformam em pessoas felizes. Por vezes, em criaturas que fazem muitas outras mais felizes. E quando se os vê cantando, lecionando, pintando, produzindo, nem nos apercebemos que a pessoa é portadora dessa ou daquela deficiência. São exemplos de tenacidade, de perseverança. Espelhemo-nos neles, fortalecendo em nós a vontade de estudar, aprender, produzir, crescendo sempre.